Antônio Anastasia aguarda alegações finais da defesa e da acusação para concluir relatório da comissão do impeachment. Proposta que limita endividamento da União está na pauta do plenário para a próxima semana. E mudança na Constituição pode permitir que municípios discutam constitucionalidade de leis no STF. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta sexta-feira. A segunda fase do processo de impeachment está quase concluída. O relator, senador Antônio Anastasia, aguarda as alegações finais da defesa e da acusação para finalizar o relatório, que deve ser apresentado no início de agosto. Até aqui, a comissão especial realizou 28 reuniões, totalizando mais de 230 horas de trabalho. Na etapa de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma, a comissão especial se reuniu 9 vezes. Foram ouvidos os denunciantes e a defesa, 3 ministros de Estado e técnicos do Tribunal de Contas da União. Essa primeira fase terminou com a votação em plenário do pedido de afastamento da presidente, numa sessão que durou mais de 20 horas. Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. Com a presidente afastada, começou a segunda fase do processo para a produção de provas, oitiva de testemunhas e perícias técnicas. Mais de 40 testemunhas foram ouvidas em audiências que somaram quase 100 horas. A defesa da presidente afastada, lida pelo advogado José Eduardo Cardoso, marcou o fim da produção de provas. Tivemos o cuidado de manter aquelas premissas que havíamos estabelecido quando assumimos a presidência, né? Ter um comportamento suprapartidário, ter um comportamento imparcial, dar o mais amplo direito de defesa. A partir daí, começou a correr o prazo para as alegações finais. A acusação tem 5 dias e a defesa 15. A comissão volta a se reunir no dia 2 de agosto, data prevista para a apresentação do relatório. Com base em tudo isso, nós elaboramos o nosso parecer, que será apreciado a partir do dia 2 de agosto, quando eu lerei. E conforme a previsão do cronograma, no dia 3 ele será discutido para ser apreciado no dia 4 de agosto. Em seguida, o relatório da Comissão Especial do Impeachment vai ser submetido à votação em plenário, marcada para o dia 9 de agosto. A sessão será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Se os senadores entenderem que o processo deve continuar, haverá uma nova sessão para o julgamento final. E a expectativa é que nessa última fase do processo, a presidente afastada apresente a sua defesa pessoalmente. A orientação que nós sugerimos à presidenta é que, se ela decidir vir, que viesse no plenário, que é o momento, o local em que um chefe de Estado e um chefe de governo deve ser ouvido pelos parlamentares. Foi publicada hoje a lei que resultou da medida provisória 716, aprovada esta semana pelo plenário. Ela destinou 420 milhões de reais para ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e febre chikungunya. A maior parcela será direcionada à compra de repelentes para grávidas atendidas pelo programa Bolsa Família, do Ministério do Desenvolvimento Social. A MP também destina 70 milhões de reais para o Ministério da Defesa investir na operação das Forças Armadas que combate o mosquito. Já o Ministério da Ciência e Tecnologia foi contemplado com 50 milhões de reais para pesquisas de diagnóstico e tratamento da infecção causada pelo vírus Zika. O plenário deve votar na próxima semana o projeto que impõe limites ao endividamento da União. Pelos números mais recentes, o governo federal deve mais de 2 trilhões e 800 bilhões de reais a bancos, fundos de investimento, planos de previdência e credores estrangeiros. Uma dívida que cresce mês a mês e que deve ser paga ao longo dos anos. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Um governo ele tem que ter as suas despesas no tamanho da receita que ele tem. Ele não pode simplesmente ir fazendo dívidas, porque essas dívidas vão ser pagas pelos próximos governantes e, pior, pelo contribuinte brasileiro, com aumento de impostos para esse contribuinte pagar. Isso não é
é uma dívida feita pelo Estado Nacional. Muito dessa dívida é da especulação financeira, da venda de títulos no mercado financeiro, da quebra do sistema financeiro americano e que os Estados nacionais, não só o Brasil, mas os Estados europeus tiveram que pagar a conta. Entram os Estados nacionais se endividando para fazer frente a esse processo. E depois fazendo o discurso de austeridade para que a gente possa reduzir nossos gastos sociais e pagar serviço da dívida. O projeto de resolução do Senado impõe 2 limites ao endividamento da União. Eles levam em conta a receita corrente líquida, o que sobra da arrecadação depois das transferências para estados e municípios. O primeiro limite é na dívida consolidada, tudo aquilo que o governo deve. Pelo projeto, ela não pode ultrapassar 4 vezes a receita corrente líquida. Nos primeiros 4 meses deste ano, a relação ficou em quase 6 vezes. O segundo limite é na dívida corrente líquida, quanto o governo continuaria devendo se resolvesse vender todos os seus ativos para abater os débitos. Pelo projeto, a dívida líquida não pode ultrapassar 2 vezes a receita corrente líquida. De janeiro a abril, a relação ficou em quase 3 vezes. A União terá 15 anos para se enquadrar nesses limites. Até lá, a transição seria gradual, com taxas de endividamento maiores nos primeiros anos. Nós vamos votar essa matéria até quarta-feira. É evidente que eu já disse que iria repetir, eu não tenho compromisso, nenhum de nós tem compromisso com o mérito dessa matéria. Mas essa matéria precisa ser decidida. Eu não posso, como presidente do Senado Federal, sentar indefinidamente em cima de todas as matérias. Atualmente, a Constituição Federal permite a 9 instituições políticas a prerrogativa de pleitear, junto ao Supremo Tribunal Federal, ações para definir se determinada lei está ou não de acordo com a Carta Magna. Uma proposta de mudança à Constituição quer ampliar esse direito. Ações no Supremo questionando a constitucionalidade das leis é prerrogativa de agentes do mundo político, como o presidente da República, governador e as mesas da Câmara, do Senado e de Assembleia Legislativa, e mesmo partido político com representação no Congresso, mas também da OAB e de confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Mas agora, deputados e senadores examinam uma proposta de estender a entidade representativa de municípios, a exemplo da CNM, Confederação Nacional de Municípios, a prerrogativa de propor essas 2 ações. A direta de inconstitucionalidade, usada para combater norma em desacordo com a Carta Magna do país, e a declaratória de constitucionalidade, que pede ao STF para definir que certa norma é legal, evitando insegurança jurídica e definindo a correta interpretação. Eu acho da maior importância que os municípios, que são entes federados, em igualdade de condições com a União e com os estados, tenham a legitimidade, possam ter representatividade perante a mais alta corte do país, na defesa dos interesses do município. No mérito, a PEC apresenta-se como oportuna, pois não há quem represente os municípios entre os atuais legitimados para propor as ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. É uma emenda singela, mas de grande impacto a favor da Federação Brasileira e em prol dos municípios de nosso Brasil. Ampliar o seu leque de participação no aspecto constitucional, institucional, para dar autonomia, liberdade, para que ele possa buscar os seus direitos, significa garantir os direitos da população. E acho que essa é a grande premissa do parlamentar, de adaptar as leis às reais necessidades da população. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com as imagens que marcaram a semana no Senado. Obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo fim de semana.